Estamos falando do DNA da Luzeiro, né? Já que mudamos para cá, já que estamos aqui, já que começamos esse novo tempo aqui nesse espaço, a gente está falando nessas 5 semanas, né? Essa é a segunda, essa é a segunda, sobre o nosso DNA, quem nós somos. Temos muitos visitantes, temos pessoas que estão começando a vir aqui, então nós estamos apresentando um pouco do que nós somos. E na semana passada nós começamos falando pelo mais importante de tudo, é que nós somos uma igreja. E falamos o que não é igreja, o que é igreja, e que a igreja é um movimento e não um lugar. A igreja é um movimento de pessoas, né, centradas em Jesus. E nesse movimento, essas pessoas, elas são espiritualmente unidas pelo Senhor. E ele vai trazendo várias figuras, né, de forma de apresentar a igreja. E nós falamos de 1 Pedro, no capítulo 2, quando ele fala que a igreja é como um templo espiritual. E que Jesus é a pedra angular, e nós somos as pedras vivas. Então ele nos torna vivos, e essas pedras, elas suportam uns aos outros, elas nos dão apoio para vivermos essa vida, e que nós somos também um reino de sacerdotes, de pessoas que foram chamadas para mediar a presença de Deus com as pessoas que não conhecem a Deus. Então nós temos esse chamado em Deus, e Jesus sendo essa pedra angular. A pedra angular significa a pedra fundamental, significa aquela pedra que vai sustentar todo aquele edifício. E nós falamos que o cristianismo, ele começa em um evento, e o evento é a ressurreição de Jesus, não é verdade? Ali começam os cristãos, ali começa esse movimento, que começa com a obra de Jesus, e o evangelho é sobre essa obra, e Jesus é esse fundamento, e esse fundamento não pode ser outro. O problema da igreja é quando ela começa a se fundamentar, a colocar como aquilo que é mais importante para ela, qualquer coisa que não seja Jesus e a obra de Jesus. Então nós precisamos de deixar Jesus no centro, como Pedro falou, ele é a pedra angular. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse evento, sobre o Evangelho. O Evangelho é uma notícia, e eu estava pensando sobre notícia, né? E hoje de manhã mesmo, falando assim, gente, qual que é a melhor notícia que eu já recebi na minha vida? E eu tenho 3 filhos, são notícias maravilhosas, né? Uma outra notícia que eu tive foi o sim da Bela, quando eu pedi ela em casamento, e o sim do pai dela, quando eu pedi ela em namoro. Eu tive piriri naquela noite, de medo dele. Mas a notícia mais importante que eu recebi na minha vida é que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, que eu sou um pecador safado, mas que Ele me ama. Mas as notícias transformam as nossas vidas. Às vezes transformam para o bem, às vezes algumas notícias elas nos afetam positivamente. Por exemplo, o nascimento de um filho. Ali nasce um pai, ali nasce o pai do segundo, o pai do terceiro, nasce um caos junto, né? Uma notícia de uma gravidez transforma, né? E a gravidez da mulher é algo que transforma ela, os hormônios, tudo, vira uma loucura, né? Uma promoção inesperada no trabalho, são coisas boas que transformam a nossa vida. Eu imagino como é para os vovôs ter a notícia de um neto que vai nascer. Você orou tanto, você falou tanto, que vocês não vão ter filho, não, vocês não vão ter filho, não, vocês não vão ter filho, não, daqui a gente não pode nem casar, que já quer que a gente tenha filho. Vou chegar nesse ponto ainda. Mas tem outras notícias que nos impactam negativamente. Às vezes é o falecimento de alguém querido. Às vezes é uma demissão que chega inesperadamente. Às vezes é um diagnóstico difícil, seu ou de alguém na sua família, e cada notícia, ela tem um peso na vida de cada um. Então, cada um recebe de uma forma diferente. Às vezes, um fica péssimo, o outro fica de pé, um fica mais ou menos, e cada pessoa recebe uma notícia, e essa notícia tem um impacto diferente na vida dessas pessoas, e nós lidamos com essa notícia de uma forma distinta. Então, se o Evangelho é uma notícia, e alguém te perguntasse na rua o que é o Evangelho, qual seria a sua resposta? Chegasse com aquelas câmerazinhas e falasse assim, você tem 30 segundos para falar o que é o Evangelho, fale para a gente. Ou um colega de trabalho falasse assim, fala tanto do Evangelho, o que é o Evangelho? E o Evangelho, do jeito que você conhece, o que ele fez em você? O que o Evangelho transformou dentro de você? Como que essa notícia de que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados impactou a sua vida, a sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de enxergar o seu próprio corpo, a sua forma de enxergar a sociedade? Isso é só uma informação que você guarda e segue sua vida? Ou é algo que foi transformador e que você começou a apoiar a sua vida sobre ela? Porque muitos de nós aqui, se formos honestos, nós temos uma desconexão em relação ao que o Evangelho significa e a como nós vivemos a nossa vida.
Existe essa disfunção na vida diária, que ela às vezes é desconectada dessa realidade espiritual que Jesus Cristo realizou para cada um de nós. E muitas vezes nós nos preocupamos mais sobre o que as pessoas pensam de nós, do que sobre o que Jesus pensa de cada um de nós. Sobre o que Ele pensa em relação ao que nós estamos vivendo, a como estamos vivendo. Muitas vezes lutamos com pecados recorrentemente, só que a gente não sai do lugar e a gente lida com o mesmo pecado, com o mesmo medo, com a mesma insegurança, ano após ano, mês após mês. E como pastor eu vejo isso no aconselhamento. Você vai aconselhar a pessoa, e às vezes a pessoa ama Jesus, a pessoa ela se diz cristã, e ela é cristã, ela nasceu de novo, mas ela carrega um peso como se ela estivesse presa. Ela carrega uma ansiedade como se Jesus não cuidasse dela. Ela se sente esgotada porque acaba confiando só na sua obra, nas obras das suas mãos, e não na obra de Jesus, e que Ele cuida de cada um de nós. Então, as pessoas às vezes querem mudar, mas elas tentam se apoiar em outras coisas e não na obra de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar isso, e esse problema ele não é novo. Esse problema aconteceu na igreja primitiva, e uma das grandes crises da igreja primitiva, na verdade, o motivo de Paulo escrever possivelmente a sua primeira ou das primeiras cartas dele, é uma crise de identidade em relação ao Evangelho. Só que quem teve essa crise de identidade não somos nós, eu e você, é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, não sei se você sabe, mas ele que andou sobre as águas para ver Jesus. Ele que sabia exatamente, ele andou com o Evangelho, né? Ele andou com Jesus, ele viu o Evangelho se cumprindo na frente dele, mas no momento crucial da vida dele, no momento em que ele sofreu algumas pressões, a vida dele parou de andar alinhada com o Evangelho. E aí que Paulo fica sabendo disso e começa a confrontá-lo publicamente, e sobre isso que é a carta aos Gálatas. É sobre isso que Paulo escreveu para aquela igreja daquela região romana chamada Galácia, e que fala para aqueles crentes que existia um problema. E o que eu queria mostrar hoje é qual que era o problema de Pedro em relação ao Evangelho, o que é o Evangelho, o que não é o Evangelho, as versões modernas do Evangelho, né? E os efeitos ou a cultura que o Evangelho gera na gente, e nós vamos usar o texto de Gálatas no capítulo 2. Então nós lemos 1 Pedro capítulo 2 na semana passada, ele falando quem Jesus é, falando do Evangelho, falando isso tudo, ele escreve isso depois, né, mas ele já sabia disso tudo, e agora nós vamos ver Paulo puxando a orelha do Pedrão, ok? Gálatas 2:11, mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. Até mesmo Barnabé se deixou levar por ele. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Jesus Cristo, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Jesus fala com a gente, essa é a sua palavra. Nós precisamos que o Senhor nos ensine sobre a sua obra e nos dê o impacto necessário para que vivamos com o Senhor no centro das nossas vidas, centrados no Evangelho, como é o título dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo escreve isso, né? Ele fez isso, ele foi lá, exortou
Pedro escreve sobre isso. Paulo está bem bravo nessa carta, e o problema central dessa carta é um outro evangelho. Pedro estava vivendo um outro evangelho. E qual que então que é esse evangelho, ou falso evangelho que Pedro estava vivendo? E Paulo no versículo 12, ele fala, olha, quando ele chegou, ele comia com os gentios. O que quer dizer então comia com os gentios? Para um judeu que não era convertido, que não conhecia a Cristo, comer com os gentios era algo que o tirava ou afastava ele da presença de Deus, que deixava ele impuro. Então, para que ele pudesse se colocar na presença de Deus, para que ele tivesse cerimonialmente puro, ele tinha que fazer um monte de coisas, e tinha que se lavar, e tinha que sacrificar um animal, e tinha que fazer um monte de coisa. Então, comer com um gentio, igual Paulo falou, pecadores, né? Com essas pessoas não judeus, que era inconcebível para eles, porque fazia com que eles ficassem impuros. E isso vem da lei. As leis cerimoniais, elas foram feitas para que os judeus fossem vistos como um povo separado de Deus, como um povo que vive para esse Deus verdadeiro. Só que eles transformaram essas leis cerimoniais em algo orgulhoso, em uma religião que eles colocavam todo mundo abaixo e falavam assim, eu não como com você, né, você é inferior, você é um pecador, eu nem converso com você, eu não entro na sua casa, porque realmente a lei falava que eles não podiam entrar na casa desse pessoal. Só que Pedro viu Jesus ser condenado por isso, viu Jesus tocar no leproso. Então, a partir de Jesus, não é em quem eu toco que me contamina, é que se eu toco, ou se Jesus toca, essa pessoa que é purificada. Jesus inverte as coisas. Ele veio para salvar, ele veio para redimir. Pedro viu Jesus fazer isso, Pedro viu Jesus ser criticado por comer com publicanos, por fazer isso que ele estava fazendo, mas de repente vem esses amigos de Tiago, e Tiago aqui provavelmente é o Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, né, de parte de mãe, né, porque o pai dele é Deus e do outro é José, mas ele era líder ali em Jerusalém, e esses amigos dele, não quer dizer que esses caras, que Tiago pensava assim, porque a gente vê em Atos que Tiago, pelo contrário, pensava diferente, mas esses caras que são chamados os cristãos judaizantes, ou os judeus convertidos judaizantes, esses caras, eles chegam e começam a falar que não era o suficiente você crer em Jesus. Não era só crer em Jesus. Você precisava de mais alguma coisa para a salvação. Para você ter a salvação, você precisava do evangelho mais cumprir a lei. Então, se isso fosse verdade, a gente tem vários ambientes aqui, né? Uma pessoa que chegou hoje falou assim, nossa, vocês têm tantos ambientes, que coisa linda. A gente teria que ter uma sala de cirurgia. Porque todo mundo que aceitasse Jesus, os homens, nós teríamos que circuncidar o homem. E ele sairia daqui meio manco. Não é verdade? Mas graças a Deus por Jesus Cristo que não é assim. Mas esse povo que fala que tinha que cumprir a lei para ser salvo, então é Jesus mais cumprir a lei, esse povo veio e oprimiu Pedro. E o que aconteceu com Pedro? Pedro fica com medo desse povo. Pedro, a Bíblia fala, né, que ele começou a se afastar com medo daqueles que insistiam, esse povo é insistente nessa necessidade de circuncidar. E o que acontece? Pedro vai se afastando. Pedro vai gradualmente entrando nesse engano do evangelho, do falso evangelho. Ele começa a se afastar por causa de uma pressão social, de uma pressão de algumas pessoas. E nós precisamos tomar cuidado ou guardar o nosso coração nas amizades. Nós precisamos guardar o nosso coração nos ensinos que recebemos, naquilo que assistimos, naquilo que desejamos. Nós precisamos de fazer uma curadoria e ficarmos muito firmes naquilo que Jesus é. Porque o que a atitude de Pedro comunicava era que a fé em Jesus não era suficiente, que precisava de mais alguma coisa para você ser plenamente aceito por Deus. É como se você colocasse aquele mais ali, ó, evangelho mais tal. E o que acontece com isso é que toda vez que nós adicionamos um mais ao evangelho, nós destruímos ou reduzimos o poder do evangelho. Então, cuidado com o evangelho mais alguma coisa. Cuidado, porque heresias são contagiosas. Cuidado, porque dentro da igreja, porque isso aqui era dentro da igreja, e hoje, dentro da igreja, nós temos várias heresias. O evangelho mais o seu dinheiro
para que você seja aceito por Deus. O Evangelho mais a quebra de maldição para que você seja aceito por Deus. O Evangelho mais a primícia para o pastor para que você seja aceito por Deus. O Evangelho mais a cobertura espiritual para que você seja aceito por Deus, para que você esteja bem com Deus. Olha aqui que Paulo continua falando, como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. O que acontece quando Pedro começa a viver isso? O que acontece quando você começa a viver uma mentira em relação ao Evangelho? Outras pessoas são contaminadas negativamente. Por quê? Porque heresias são contagiosas. Heresias são gostosas de ouvir e boas, elas caem bem aos nossos ouvidos pecaminosos. E várias pessoas estavam nesse erro, e eu queria chamar a atenção para essa palavra, hipocrisia. Essa palavra hipocrisia, ela no grego, ela vem do mundo do teatro grego. E o teatro grego, ele era feito com um ator que ele usava uma máscara. Então essa palavra, hipocrisis, ela significa aquele que responde por debaixo. É aquele que está falando por debaixo de uma máscara. Aquele que está representando um personagem falando por debaixo daquilo. Ou seja, hipocrisia não é simplesmente você mentir. Hipocrisia é você assumir um papel. É você interpretar um personagem. É você fingir ser alguém que você não é para uma audiência. O Instagram está ótimo para isso, né? É uma dissonância entre quem você realmente é e quem você escolhe apresentar publicamente. Isso é essa hipocrisia. E Paulo não está falando só que Pedro está errado. Paulo está falando que Pedro está atuando. Está falando que ele está interpretando um papel por causa de uma pressão social, por causa de um medo. E qual que era a verdadeira identidade de Pedro? Qual que era a identidade que Pedro sabia que ele tinha? Por dentro, ele sabia qual era o Evangelho, ou o que é o Evangelho. Ele sabia que em Cristo não tem separação entre judeu e gentio, entre homem e mulher. Ele sabia que em Cristo as leis alimentares, as leis cerimoniais, elas não se aplicavam mais, porque elas foram cumpridas na cruz do Calvário em Jesus. E ele viu Jesus vivendo isso, mas as ações de Pedro, elas contradiziam diretamente a sua convicção eterna, que se chama a liberdade do Evangelho. Então, gente, o problema de Pedro não é falta de conhecimento, e o problema meu e seu, às vezes, não é falta de conhecimento. Nós sabemos quem Jesus é, nós sabemos o que Ele tem para a gente, mas o que falta para a gente é coragem. Coragem para viver de acordo com o que a gente já sabe, para viver de acordo com a notícia que a gente recebeu. Ou seja, hipocrisia não é não saber a verdade, é saber a verdade e viver de forma contrária para agradar a plateia. E o problema de Pedro, gente, essa hipocrisia de Pedro, ela não era só um problema moral, era uma traição ao Evangelho. Era uma traição ao que Jesus Cristo fez por ele. Porque ele atuou, porque o senso de valor dele, o coraçãozinho dele mudou de lugar. E o valor e a segurança dele, em vez de estar na rocha da nossa salvação, que a gente cantou hoje, em Jesus, na obra de Jesus, ele começou a confiar na aprovação dos outros, naquilo que os outros podiam falar dele. E eu queria te perguntar se você já atuou dessa forma ou sou só eu. Se você já colocou pessoas, reputação, desejos, acima dessa realidade que o Evangelho é e gera em você. E se, graças a Deus, você tem uma pessoa como Paulo na sua vida e puxou a sua orelha na época e falou assim, você não é assim, você não deveria viver assim, porque é isso que Paulo fala que ele fez com Pedro. Paulo fala assim, olha, quando eu vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, eu disse a Pedro diante de todos. Ele falou publicamente. Se você que é judeu de nascimento vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Então ele fala que existe algo que Pedro estava cobrando dos outros que nem ele mesmo vivia. Esse é o religioso, gente. O religioso, ele é bonitão por fora, ele é o super crente, ele não peca nunca, ele é aquela pessoa que desfila santidade, que desfila religiosidade, mas por dentro ele é todo quebrado. E às vezes você chega na casa dele e você vê imperfeições que às vezes não dariam nem para ele estar pregando o Evangelho. Normalmente os religiosos, os que mais apontam o dedo em relação às pessoas, os que mais são os santarrões e aqueles que estão ali gritando no Instagram e denunciando um monte de gente, normalmente a queda dessas pessoas é rápida.
porque não é assim que Jesus fez. Não é assim. E o que são então essas boas novas? E as boas novas, essa palavra aqui, boas novas, que também é traduzida por evangelho, porque é uma palavra que é evangelion, que significa literalmente o boa, e o evangelion, notícia, é uma boa notícia. O evangelho, ele não é um conjunto de regras e doutrinas. O evangelho, ele fala dessa meta-narrativa da Bíblia. Ele fala dessa grande história que toda a Bíblia nos apresenta, desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia inteira nos conta dessa história de Jesus. Ela aponta para Jesus e aponta para a história de Jesus. Aponta para os 4 atos do que muitos teólogos chamam de o drama das Escrituras. E o drama das Escrituras é esse: criação, queda, redenção e consumação. Nós podemos apresentar o Evangelho e devemos conhecer o Evangelho por esses 4 atos. E todos eles são extremamente importantes e podemos ter situações em que nós apresentamos o Evangelho dentro de cada uma dessas situações. E se nós entendemos esses 4 atos, se nós entendemos bem o drama das Escrituras, a sua leitura da Bíblia e a sua vida com Deus, ela é completamente transformada. Aí você começa a viver aquilo que Deus tem para você. E o primeiro deles é a criação. A criação é Deus, o Deus Criador, criando o homem. Um Deus que cria todas as coisas, e o homem é feito à imagem e semelhança dele. Tudo que Deus faz é bom. E o homem foi criado então por uma comunhão perfeita com Deus, e com a criação, e com outros homens, né? E então aqui, na criação, nós já vemos que o homem tem um valor especial para Deus, que o homem é a cereja do bolo da criação, que o homem ele é um derramar de Deus com a sua própria imagem e semelhança. Aqui nós vemos que todo ser humano tem valor para Deus, independente do que ele fez, porque ele foi criado por Deus. Aqui nós vemos que o Deus que cria todas as coisas é Deus soberano, é Deus único. Então na criação nós já começamos a ver o valor da criação e principalmente o valor de um Deus soberano. Mas nós temos a queda. E na queda, então, Adão e Eva, né, resolvem comer do fruto proibido, e ali eles rompem o seu relacionamento com Deus, porque eles têm o conhecimento do bem e do mal, e são amaldiçoados ali em Gênesis 3, e ali eles ficam o que Paulo chama de mortos em seus delitos e pecados. Significa então que esse homem que foi criado para se relacionar com Deus, esse homem que foi criado para ser o mordomo que cuida de toda a criação de Deus, que para se relacionar com seus pares, esse homem ele começa a ser contaminado, ou ele é contaminado totalmente pelo pecado, e a partir daí ele não pode mais se relacionar com Deus. O relacionamento do homem com Deus, ele é rompido, ele é fraturado, ele é dividido, e gera o quê? Uma inimizade entre o homem e Deus. Então, para entendermos o Evangelho dentro do drama das Escrituras, nós precisamos saber que, de acordo com a Bíblia e de acordo com a ordem do Criador, todo ser humano nascido é pecador. Todo ser humano gerado está distante de Deus. Nós não podemos partir do pressuposto que o homem é bom. Nós não podemos partir do pressuposto que o homem vai sempre tomar decisões corretas. Isso faz parte da sua forma de enxergar o mundo, se você é cristão. Nós precisamos olhar para isso e saber que o homem está distante de Deus e, infelizmente, nada do que o homem fizer ou fizesse poderia o reconciliar com Deus. Voltar esse relacionamento. Trazer essa salvação. Trazer o que nós falamos de reconciliação. Trazer a redenção. E a redenção, então, é essa boa notícia, é o Evangelho. A redenção fala que Deus não nos abandonou, que Deus continua nos amando ao ponto de enviar o seu Filho, Jesus, para nos resgatar. É esse o evento em que a igreja começa, é esse o evento que inicia esse movimento. E dentro da redenção nós temos vários termos teológicos que eu queria passar rapidamente aqui, só para você ter um pouco de noção do que redenção, justificação, propiciação significa. Mas o primeiro deles, né, a própria redenção, significa que Jesus nos livra da escravidão do pecado. E esse termo, lá em Roma, ele veio do mercado de escravos. Então os escravos, eles não tinham como ser livres, então eles tinham que ser comprados de volta.
Alguém tinha que pagar o resgate para libertá-los. E Jesus, o Cordeiro Pascal, aquele que nos tira das trevas, Ele, sim, é esse que nos resgata. Ele pagou um preço pelos nossos pecados. Nós não somos mais escravos do pecado porque nós estamos em Jesus, ou seja, nós somos redimidos. Redimidos, é isso que significa redenção. Então nós não precisamos de fazer nada para sermos aceitos por Deus, ou nós não somos mais escravos do pecado. Por quê? Porque Jesus pagou o preço e nós recebemos a nossa carta de alforria. Nós somos livres. Mas nós temos a propiciação, que é Jesus apaziguando algo que muitas pessoas têm dificuldade, que é a ira santa de Deus. E propiciação, ela vem de uma linguagem sacerdotal, do altar, em que um Deus que está irado ou que está furioso com aquelas pessoas, ele precisa ser nutrido, ele precisa ter apaziguado essa fúria dele. Então esses sacerdotes, eles ofereciam animal, vinho, sacrifícios, incenso, para apaziguar a ira desse Deus ofendido. E por que Deus está ofendido? Por que Deus está irado? Porque Deus é contra o pecado, porque Deus é santo. Porque se você deseja algo bom, você precisa de odiar o que é mal. Se você ama crianças, você precisa odiar pessoas que são abusadoras de criança, não é verdade? Mas a ira de Deus é a ira santa, ele tem a ira na sua proporção perfeita. Então Jesus, como sumo sacerdote no altar da cruz, ele derrama o sacrifício perfeito e completo, que é a sua própria vida. Então, quando nós falamos que Jesus é a nossa propiciação, nós estamos falando que Ele pagou o preço e Deus não está mais irado comigo e com você. Então, se você está em Jesus, não tem como Deus estar irado com você. Amém? Amém. Além disso, nós temos a reconciliação, que é Jesus restaurando o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Nós viramos essas pessoas que são inimigas de Deus por causa do pecado. E essa palavra reconciliação, ela vem de dois lugares. Primeiro, ela vem do conceito diplomático, de nações que eram conquistadas, e eles enviavam um embaixador para falar assim, se você quiser, e se prostrar diante de mim, e quiser entrar para o nosso reino, não tem mais problema com a gente, nós estamos em paz. Está tudo bem, beleza, segue a vida, estamos juntos. Também, para disputas familiares, ali em Roma existia o pater familia. E o pater familia era o dono da família, era aquele que mandava, era o juiz da família. E o pater familia, ele tinha esse lugar de mediador para restaurar a paz entre os membros que estavam ofendidos uns com os outros, que estavam em conflito. E o que Jesus faz? Nós éramos inimigos de Deus, estávamos em rebelião contra Ele. E aí Deus, que é a parte ofendida, nós, que somos esses que estávamos condenados, a lei que mostra que nós estamos condenados, Deus toma a iniciativa enviando Jesus como seu embaixador para proclamar e efetuar a nossa paz. Nós somos reconciliados. Além de reconciliados, nós somos adotados. Você não é só amigo de Deus, você é filho de Deus se você está em Jesus Cristo. E o contrário é verdade também. Se você não está em Deus, você não é filho de Deus. Então, entendendo criação, queda, o que a queda faz, a redenção, o que Jesus faz por nós em relação à nossa queda, aí nós podemos olhar para a consumação. A consumação, ela é a volta de Jesus. Hoje nós vivemos como se fosse um espelho turvo. Nós experimentamos do reino de Deus, mas não em sua plenitude. Nós temos aqui o reino de Deus de forma parcial entre nós, mas nós não vivemos isso. E o que nós temos que fazer? A nossa esperança é que toda a nossa dor vai ser resolvida quando Jesus voltar. Todos os nossos problemas vão ser resolvidos quando Jesus voltar. Lá não vai ter pecado, lá não vai ter morte. E quando Jesus volta, Ele resolve todas essas coisas. E o problema hoje, de muitas igrejas, ou da igreja brasileira de forma geral, é que ela está olhando para o hoje e não para a consumação. E quando você olha para o hoje, você só pensa em como você é abençoado financeiramente, com saúde, com sei lá o quê, com tudo mais. Mas mesmo na morte de entes queridos, mesmo na nossa própria morte, que às vezes é inevitável, nós podemos olhar para o Senhor e falar assim, com Ele é melhor. Eu vivo para algo maior. Timothy Keller, antes de morrer, um pouco antes de morrer, ele vira para sua família, ele estava sofrendo muito do câncer, e aí ele fala assim, chegou a hora, me deixem ir para casa.
Let me go home. Eu quero ir para o reino. Eu quero ir para onde a dor não existe mais. Por isso que nós falamos que toda dor aqui é por enquanto. Mas o que é perfeito vai ser revelado. E qual a resposta que nós temos que dar para esse evangelho maravilhoso, gente? Olha o que Jesus fez por mim e por você. Está lá em Marcos. Enfim chegou o tempo prometido. Uau, Jesus veio, Jesus morreu por nós. Proclamava, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Esse é o segredo do evangelho. Arrepender-se é aquilo que você faz quando você começa a pensar corretamente sobre Deus. Quando você começa a entender quem Deus realmente é e quem você é. Sem arrependimento, qualquer tipo de fé é ilusão. Qualquer tipo de fé não é a fé cristã. E a fé salvadora também, que é arrependimento e fé, a fé salvadora, gente, não é um nível de certeza psicológica que você chega. Ah, cheguei aqui, pum, rompi, tá salvo. Não é igual no Hot Zone. Mas a fé salvadora é um ato nosso de descansarmos na obra de Deus. Até a fé que recebemos é um dom, é um presente de Deus. A fé que nós precisamos para ser salvos é nos entregarmos totalmente e sem reservas para aquele que se entregou por nós. Então nós precisamos de lembrar que o que nos salva não é o tamanho da nossa fé, mas o objeto da nossa fé. Não é o tanto que você crê, mas é o tamanho de Jesus Cristo, é a obra dele, é a propiciação, é a redenção. É a obra dele que é mais do que suficiente para que, se nós confiarmos nela com arrependimento e crermos que é de verdade, que ele realmente ressuscitou dos mortos e que ele é o Filho de Deus, meu irmão, você é salvo. O Evangelho é essa notícia. E essa notícia, ela precisa impactar o nosso coração dessa forma. Arrependimento e fé. Eu sei que muitos aqui, talvez todos, já ouviram essa notícia. Mas o que eu gostaria, e eu oro a Deus, ao Espírito Santo, para falar no seu coração hoje, é que essa notícia, ela tenha um lugar diferente no seu coração nessa manhã. Ela precisa ecoar de uma forma diferente. Ela precisa te abalar de uma forma diferente. Ela precisa trazer arrependimento e fé. E é isso que Paulo está falando para Pedro. É isso que Paulo falou. Ele fala, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Jesus Cristo para que fôssemos declarados juntos pela fé em Cristo, não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Ser declarado justo, então aqui está mais um termo, justificação pela fé. Ser declarado justo quer dizer que o que Jesus fez te deixou em paz com Deus. Você foi declarado justo e isso era usado nos tribunais. Nos tribunais, nesse conceito forense, o veredito do juiz era que falava se você foi justificado, se estava tudo ok, ou se você estava condenado. Então em Jesus existe uma sentença sobre a sua vida, do justo juiz, que é Jesus Cristo, que se você está nele, você está livre para ir. Mas em Roma, quando essas pessoas ouviram isso, não era só livre para ir. Todos os direitos de um cidadão romano se aplicavam a ele. Todos os direitos de um filho de Deus se aplicam a você, se você está em Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Deus tem, tudo que Ele derramou em Jesus está disponível para você. E é importante lembrar que nós não somos inocentados. Você não é inocente, você continua sendo culpado. Só que a sua culpa vai embora porque Jesus Cristo tomou o seu lugar. Porque Jesus Cristo pagou o preço. Nós somos justificados pelo preço pago na cruz do Calvário. E o que acontece então quando nós cremos, quando você crê, quando eu creio? Os nossos pecados são colocados em Jesus Cristo. E a vida eterna, o perdão de Deus, a bênção de Jesus Cristo é colocada sobre nós. Nós chamamos isso na teologia de dupla imputação. O de um vai para um, o de outro vai para o outro. E é isso que acontece. Por isso que nós falamos que a graça não é barata. A salvação é de graça. Você se arrepende de fé, você não tem que fazer nada, meu irmão, só receber. Só aceitar. Mas tem um preço que foi pago, meu irmão. É igual nós sentamos nessas cadeiras aqui, nós estamos nesse lugar maravilhoso, o ar-condicionado, um preço foi pago. Um preço é pago para a manutenção disso aqui. Mas mesmo assim, só Jesus consegue pagar o preço pela nossa salvação, meu irmão. Então custou caro para Ele.
E o que o Evangelho precisa fazer em mim e em você? O que a obra de Jesus precisa fazer em mim e em você? Precisa mudar a nossa identidade. Então o nosso valor não é definido mais se nós estamos tendo sucesso ou fracasso nesse mundo. O nosso valor, ele é definido pelo que Jesus fez por nós. Nós somos amados por Deus, Deus se importa conosco. Quando Deus olha para mim, Ele não olha a obra do João pecador, os pecados do João, não. Ele olha a ficha limpa de Jesus. Ele olha a ficha perfeita de Jesus. E nós temos que tomar cuidado, então, com os falsos evangelhos desse mundo. Porque a lógica desse pessoal aqui, que falava que você tinha que ser declarado justo, cumprir na lei, era que você precisava de crer em Jesus, obedecer à lei o máximo que você puder, e então você vai ser salvo. E tem muita gente falando isso, olha, você chegou aqui na igreja agora, a partir de agora, hoje, você vai fazer isso, 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 te dá uma lista do que fazer, antes de te ensinar quem Jesus é, o que Ele fez por você. Porque se você mudar de vida, Jesus te alcançou. Lógico que você conhece a árvore pelo fruto. Lógico que nós obedecemos, eu vou falar disso mais para frente. Mas o que esse pessoal falava de que os crentes precisavam de cumprir todas as leis para serem aceitos, isso é mentira. E o que acontece quando você precisa cumprir um monte de regras para ser aceito? O que isso gera no meu coração e no seu coração? Ansiedade, medo e, bem possivelmente, egoísmo. Por que ansiedade? Porque nós nunca sabemos se o que nós fizemos é o suficiente para sermos salvos. Nós nunca sabemos se o tanto de dinheiro que eu dei, Deus vai me dar o que eu preciso. Nós nunca sabemos se o tanto de jejum que eu fiz, Deus vai ouvir o meu clamor, né, e vai olhar para mim. Nós não sabemos se o tanto de bem que eu fiz acumulou até fazer o pim-pim-pim na esteira de Deus e falar assim, pronto, você merece, toma, porque você fez. E nós ficamos ansiosos. Só que, quando nós começamos a nos achar bons demais, santos demais, como os religiosos daquela época, como os religiosos de hoje, lá no fundo, nós começamos a fazer o bem, a contribuir com a igreja, a ajudar o próximo, não porque nós amamos a Deus, mas porque nós queremos receber mais de Deus. Eu quero benefício, então o que eu faço? Eu faço mais para Deus, porque Deus é assim, né? Eu dou e Ele me dá de volta. Eu cuido dos pobres, por quê? Porque Deus vai me dar alguma coisa. O coração está errado. E por isso que muitas vezes o religioso ele se torna orgulhoso, porque ele começa a prosperar, porque ele começa a ser muito bom, e ele começa a olhar de cima para baixo para todo mundo, falando assim, olha lá os pecadores, olha lá os incircuncisos, olha lá essas pessoas. Eles não seguem a cartilha que faz com que Deus olhe para você. E na modernidade nós temos vários falsos evangelhos. Nós temos, por exemplo, o evangelho do bem-estar, que é conhecido como o evangelho do coach, que ele fala assim, olha, Deus te ama, mas aqui estão 5 passos para você destravar o seu potencial. Eu não estou falando que o coach não é bom, e o coach é muito bom no lugar dele. Eu estou falando na palavra de Deus, na pregação do evangelho, no cristianismo. Jesus não é o seu personal trainer. Jesus não está aqui para te dar os 5 passos. O evangelho não é um conselho, ou vários conselhos. O evangelho é uma notícia, está consumado, Jesus venceu, recebe a vida de Deus. Cuidado, porque o evangelho do coach, ele coloca a salvação no seu próprio esforço. E mede a salvação pelo tanto que você recebe. É um evangelho que esqueceu que os nossos olhos estão, a nossa esperança está na consumação e não no hoje. E aí você nunca vai se sacrificar como pessoas, como o tio Pedro que vem aqui lá da Jocum, que nós vemos ele dando tudo o que ele tem para que outras pessoas vivam aquilo que Deus tem para elas, ou para abençoar as pessoas, porque ele sabe que ele não vai levar nada desse mundo, porque nós não vamos ser generosos o suficiente. Se nós acharmos que acumularmos somente nesse mundo, eu não sou nada contra acumular, e Deus não é contra você acumular, mas tem uma hora que esse negócio tem que vazar. Então cuidado com esses esforços demais. Sim, nós temos que carregar a nossa cruz, nós temos que viver em santidade, mas não é com esse coração, não é com essa motivação. A outra é a teologia da prosperidade, que está quase caindo de moda, né? Mas é o seguinte, se você tiver fé e dá dinheiro, você vai prosperar. Então você dá o dízimo do tanto que você quer ganhar e não do tanto que Deus te deu. E aí você rasga, 2 Coríntios capítulo 8, quando Paulo fala assim, cada um dê daquilo que recebeu. E você olha para o Antigo Testamento, como é que você ia sacrificar um animal que você não tem? É complicado isso. Agora, se Deus mandar você dar, meu irmão, você dá. Aí é um relacionamento seu com Deus, mas não tem a ver com a sua salvação. Porque a teologia da prosperidade é Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar riqueza, Deus vai te dar sucesso.
Como se Jesus fosse o gênio da lâmpada, e aquela pessoa que achou aquela lâmpada esfrega, ela faz o desejo, e ele fala assim, em nome de Jesus, e acontece. Não é verdade? Mas o pior é que às vezes a gente vive assim. Gente, Deus cuida de nós. Deus paga a sua conta. Deus se importa com a sua prosperidade. E prosperidade significa a completude de Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive no seu dinheiro, inclusive no seu bem-estar. Deus quer que você esteja emocionalmente saudável, sabe? Os psicólogos estão aí para nos ajudar, os coaches estão aí para nos ajudar, os psiquiatras estão aí para nos ajudar, nós somos, super a favor disso, mas cada um tem o seu lugar, meu irmão. E nós temos também o liberalismo teológico. O liberalismo teológico é que Deus é amor, e você precisa de atualizar a sua Bíblia para que caibam as visões de mundo desse mundo agora, como infelizmente alguns famosos têm feito por aí. E o que acontece? Se Deus é amor, o pecado não importa. O meu pecado não importa, o seu pecado não importa, e todos os caminhos levam a Deus. Mas Paulo está falando, não, se você acrescentar alguma coisa ao Evangelho, olha que ele está falando do Evangelho, você está perdendo o Evangelho. Imagina quando você fala que não tem necessidade de você se arrepender dos seus pecados, e que não tem necessidade de você viver em santidade. Sabe o que ele está falando? Você está anulando a cruz. Paulo fala no verso 21, Cristo morreu inutilmente. Misericórdia. Misericórdia. O Evangelho, ele gera uma vida de amor, uma vida de bênção, uma vida de bem-estar, mas a vida de amor, a vida de bênção e a vida de bem-estar não é o Evangelho. O Evangelho, ele é penoso e maravilhoso. O que está em comum nessas falsas versões do Evangelho? Eu e você, nós estamos no centro. E por isso que é muito gostoso você ir num lugar que a pessoa fala, se você fizer isso, vai dar tudo certo. Porque depende de você está no centro. Porque é tão gostoso você ir num lugar que fala que se você falar aquilo e declarar, vai dar tudo certo. Por quê? Porque o que você faz, não o que Jesus fez. E você não tem que confiar na soberania de Deus, e você não tem que se curvar diante desse Deus, você não tem que viver para Ele. Porque todo mundo, dessas linhas que eu te falei, todo mundo obedece a Deus. Todo mundo lê a Bíblia. Só que tem uma enorme diferença de como essas pessoas interpretam o que nós falamos, o drama das Escrituras. Por isso nós temos que tomar cuidado com esses falsos ensinos. Por isso que nós temos que alertar os nossos amigos, os nossos filhos, ensiná-los no que a Bíblia chama de sã doutrina. Então o Evangelho, ele tem esse paradoxo. O Evangelho diz que você é mais pecador e falho do que jamais ousou acreditar. Não tire isso do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, você é mais amado e aceito em Jesus do que jamais ousou esperar, meu irmão. Você é péssimo, mas Jesus te ama do mesmo jeito, meu irmão. E Jesus derramou a vida dele por você. E essa visão do Evangelho, sobre esses dois fundamentos, essa visão do Evangelho faz com que você viva uma vida centrada no Evangelho e faz com que uma igreja seja uma igreja centrada no Evangelho. Cuidado com igrejas que não andam em cima desses dois pilares. O que é o Evangelho para você? Se alguém te perguntasse agora o que é o Evangelho para você e como viver o Evangelho, porque, gente, você acha que para aqueles judeus que nasceram anos e anos, vivendo aquele negócio de ser separado, de não comer com gentio, de fazer aquilo tudo, você acha que era fácil para esse povo, culturalmente, emocionalmente, socialmente, começar a viver diferente? Você acha que era fácil para Pedro? Tanto é que Pedro foi e voltou nessa história várias vezes, precisou de Deus mostrar uns animais caindo para falar assim, pode comer, isso aqui não tem mais nada a ver, come o seu camarão feliz, Pedrão. Está entendendo? Deus tem que dar uma visão para ele. Nós temos as Escrituras. E se era difícil para Pedro, aquele que andou com Jesus, eu sei que é difícil para mim, eu sei que é difícil para você. Nós dependemos do Espírito Santo para vivermos centrados no Evangelho. Nós dependemos de um bom conhecimento, mas do poder de Deus. Por isso que o centro da igreja tem que ser o Evangelho e nada mais. A forma correta de acreditarmos é crer em Jesus e você é salvo nesse exato momento e então, por amor e gratidão, você obedece. Nós obedecemos a Deus, nós nos sacrificamos por Ele, sabe, nós damos dinheiro, meu filho, nós damos nossa vida, nós entregamos os nossos dons, nós fazemos isso tudo, mas pela motivação correta, porque nós amamos a Jesus. A Bíblia claramente nos chama à obediência, olha aqui, pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou, portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. O que Paulo está falando?
Viver por meio da lei significa obedecer para ser salvo. Toda vez que você quiser obedecer e buscar um padrão X para você ser salvo, para você ser aceito, você vai falhar maravilhosamente. Você vai se sentir condenado todas as vezes. Isso que a lei faz. A lei mostra um padrão que é inalcançável para mim e para você. E por isso que ele está falando morrer para a lei. Morrer para a lei não é negar a lei. Não é rasgar o Antigo Testamento porque é só o Novo que vale. Morrer para a lei é reconhecer que a lei aponta para o nosso pecado, que a lei aponta a nossa condenação, mas que nós não precisamos obedecê-la para sermos salvos e aceitos por Deus. Porque nós vivemos para Deus por meio de Jesus Cristo. Porque em Jesus eu consigo. Em Jesus se cumpre aquela profecia que Jeremias deu, falando que ele ia escrever a lei no nosso coração, para que nós pudéssemos viver. Então eu não obedeço mais com medo de ser punido. Eu não dou o dízimo e eu não oferto com medo dos gafanhotos comerem tudo o que acontece na minha casa e acabar com as minhas finanças. Eu não faço isso. Eu não faço isso, não é por esse motivo, é porque para quem foi muito dado, muito será cobrado, e é uma bênção. E quanto mais você semeia, mais você ganha espiritualmente na sua vida. Deus fala isso, 2 Coríntios capítulo 9, é um mistério maravilhoso para você viver a sua vida com Deus, as suas finanças com Deus, mas eu obedeço, não porque eu vou ter punição ou que eu vou acumular méritos para que Deus bata a palma para mim, mas porque eu amo. E porque se o próprio Jesus abriu mão da sua glória por mim, eu abro mão de qualquer glória que eu tenho por Ele e pela obra dEle. Eu obedeço porque eu sei que os planos de Deus são muito melhores do que os meus. Eu obedeço porque eu sei que Deus me ama, porque eu sei que Deus cuida de mim, e quem ama, exorta. E por isso que nós continuamos com a graça e com a lei. Existem coisas que desagradam profundamente o coração de Deus e que nós temos que fugir dessas coisas. Mas a nossa obediência precisa fluir desse lugar de aceitação, desse lugar em que nós estamos em Deus e que o favor de Deus é por nós. E essa que é a diferença do cristianismo para qualquer religião. A religião, ela é de fora para dentro, ela te traz o que fazer, como fazer, sacrifícios para fazer para você ser aceito por aquele Deus. O cristianismo, Jesus já fez, e aí Ele toca o seu coração com essa notícia, e de dentro para fora você é transformado, e você começa a viver essas boas novas. E a minha pergunta para você é, como você tem lidado com Deus? Você faz as coisas para Deus para ser amado e aceito, ou você faz as coisas para Deus porque você o ama e quer agradar aquele que te amou primeiro? Você é impulsionado pela graça. Paulo termina falando, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Ele está resumindo tudo aquilo que nós falamos. Ele está falando que o meu antigo eu, que buscava se justificar para ser aceito, que buscava viver a lei, que vivia com medo de ser fulminado porque não cumpriu a lei, morreu na cruz com Jesus Cristo. Que não existe mais castigo adicional. Jesus pagou por todos, nós somos livres, você não precisa de fazer mais nada para você ser livre, você tem que mudar a sua mente para você entender o que é a verdadeira liberdade. E aí Cristo vive em mim. Paulo fala em Efésios que o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos está atuando na igreja. Será que a gente precisa de mais alguma coisa? O poder que ressuscitou Jesus dos mortos, pensa comigo. Está aqui no meio, agora, fluindo, na minha vida, na sua vida. Não precisamos de mais nada, não. Cristo vive em mim, a fonte do meu poder, a fonte da minha esperança. A fonte do meu valor não está mais em mim mesmo e naquilo que eu faço. Está naquilo que Cristo fez por mim, e o que Ele derramou, e o que Ele declarou sobre a minha vida. É em Jesus que eu encontro o meu valor. É em Jesus que eu vejo que a minha vida vale a pena. Por isso que Paulo fala que ele vive nesse corpo terreno, pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A minha vida agora, é isso que ele está falando, é uma resposta de gratidão a esse amor sacrificial. É a consequência do Evangelho. E Paulo, eu queria terminar com esse versículo dele, ele fala em Romanos sobre o Evangelho, ele fala, pois não me envergonho
das boas novas, ou não me envergonho do Evangelho a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas, ou o Evangelho, revelam como Deus nos declarou justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras lá em Abacuque, o justo viverá pela fé. O Evangelho, ele tem profundidade e largura. A profundidade do Evangelho é que ele não é só um monte de regras, ele afeta o seu coração. Ele transforma o seu coração. Por isso que ele fala assim, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. Todo mundo tem necessidade de ser aceito, gente. Todo mundo tem necessidade de ser reconhecido, de ser valorizado, e a vida é assim. Nós buscamos isso na nossa carreira, nós buscamos isso nos nossos relacionamentos, nos nossos filhos, no cônjuge ou na falha do cônjuge, como Pedro buscou a aprovação dele no grupo, não é verdade? Mas o Evangelho é a única coisa que te dá uma identidade que não é conquistada, mas recebida. Você só precisa tomar posse dessa verdade na sua vida, meu irmão. E é essa verdade que deveria dar fim à nossa busca contínua por valor. Porque o sacrifício de Jesus não oscila de acordo com a sua performance. A performance dele está completa, está consumado. Ele não é baseado na sua ficha, mas no que Jesus fez. E então nós precisamos que essa verdade entre profundamente, penetre em nosso coração, mudando a nossa estrutura de motivação, mudando a nossa identidade, mudando a nossa forma de viver. Porque quando ela acha raiz, ela começa a florescer em nós, ela começa a dar fruto, ela começa a ter largura. Nós começamos a desenvolver a nossa salvação, porque o Evangelho não é apenas para a salvação, ele tem implicações em todas as áreas da nossa vida. Uma vida centrada no Evangelho é como se estivesse traçando traços, norteando tudo o que nós fazemos. E a pergunta que eu te faço é, a sua profissão e a sua forma de trabalhar estão alinhados com o Evangelho? Os relacionamentos da sua família, a sua forma de ser pai, a sua forma de se relacionar com seus pais, com seus irmãos, está alinhado com o Evangelho? A sua forma de lidar com o dinheiro está alinhado com o Evangelho? A sua sexualidade está alinhada com o Evangelho? A sua atitude com os pobres, necessitados e marginalizados está alinhada com o Evangelho? Como que você lida com o seu passado? Como que você lida com a culpa dos seus erros? Dos problemas que nós causamos ou que causaram em nós e que nos deixam pesados, presos? Está alinhado com o Evangelho? Você está se sentindo livre porque você foi perdoado? Porque a maioria dos nossos problemas aqui dentro e na forma de lidarmos com eles está relacionado com uma falta de orientação adequada em como nós lidamos com o Evangelho. Qual diferença que o Evangelho faz na sua vida? E a minha oração hoje é que essa boa notícia possa te afetar ao ponto de que o poder de Deus atue em você e você nunca mais seja o mesmo. Porque para que você possa falar, eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são poder de Deus em ação para salvar a todos, ela tem que ter tido ação na sua vida. Será que você pode falar que o Evangelho é poder de Deus que atua em sua vida, para a salvação e redenção e transformação da sua vida? Porque talvez você chegou aqui hoje pensando que o Evangelho é uma lista de regras. Que os crentes, eles são essas pessoas que têm um padrão de impossível de alcançar e vivem dessa forma e tal. Mas se hoje, com essa verdadeira compreensão do Evangelho, se isso ecoou diferente no seu coração hoje, e essa é a minha oração, o próximo passo é que você entregue a sua vida para Jesus. O próximo passo é que você fale assim, Jesus, eu sei que eu sou pecador, e eu quero ser salvo, eu recebo o seu sacrifício, a sua vida como Senhor e Salvador da minha vida. Eu sei que o Senhor comprou o preço que me separava do Senhor na cruz do Calvário. E durante essa semana, eu queria que todos nós pensássemos sobre a largura e sobre a profundidade. Em que área da sua vida você esqueceu do Evangelho? É nos seus relacionamentos familiares? É como você lida com o seu corpo? É como você lida com suas finanças? Em que área você esqueceu do Evangelho? Ou qual é o ídolo que tem atrapalhado o seu coração, que você usa para se justificar? Pedro usou a circuncisão. Nós podemos usar o nosso sucesso, a aprovação dos outros, a performance moral, qualquer coisa que possa
atrapalhar o Evangelho nas nossas vidas. Porque a nossa oração como Igreja Luzeiro é que nós não apenas levemos as pessoas a viverem uma vida moralmente correta, que faz parte dos efeitos do Evangelho na nossa vida, mas nós queremos levar o Evangelho às pessoas para que elas conheçam a verdadeira liberdade que só Jesus dá, para que elas conheçam a verdadeira vida que só Jesus dá. E é por isso que quando você chegou aqui e você subiu na escada da direita, você viu que o amor acolhe e a verdade transforma. Porque esse é o Evangelho. É um Deus que nos acolheu primeiro, para nos transformar com a verdade de quem Ele é. Vamos orar? Jesus, obrigado. Não tem nem como orar agradecendo o que o Senhor fez por nós na cruz. Não tem nem como agradecer. É muito maior que a gente. Nós não temos palavras para agradecer a Tua bondade. Como a canção fala, né? Dia após dia o Senhor nos cerca com fidelidade. Nunca nos deixe esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Pai, nesse dia tão importante para mim, o meu aniversário, eu estou tão feliz de poder falar o que é mais importante para mim, que é o Seu Evangelho. E que essa boa notícia continue afetando não só o meu coração, mas o coração de todos que estão aqui. Daqueles que ainda não se entregaram, que Ele convença do pecado, da justiça e do juízo. Daqueles que já se entregaram, mas que existem linhas que precisam ser traçadas a partir do Evangelho, renovadas em suas vidas, que o Senhor renove o entendimento, a força e a vida, para que possamos viver a sã doutrina do Senhor, para que possamos nos apoiar no verdadeiro Jesus, no Jesus das Escrituras, naquele que é, que era e que há de vir. Eu queria que você orasse no seu lugar, colocando diante de Deus aquilo que Ele pediu para você hoje. Se é gratidão, gratidão. Se é arrependimento, arrependimento. Enquanto nós vamos passar a ceia, que simboliza que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e vamos adorar o Senhor com essa canção.